Família, pais, filhos, tios, irmãos, família. O que você entende por família? Você tem cuidado dos seus? Esse é o tema aqui do nosso Madrugada com Deus de hoje. Falar um pouco dos filhos, da família, a importância de um com o outro, certo? Madrugada com Deus com você. Madrugada com Deus. Aproximando a espiritualidade de você. Levando espiritualidade a todos, até você, até mim, a todos ao nosso redor. Família, valorize os seus enquanto há tempo. Você tem valorizado esse ouro, essa base, família? Família, filhos, pais, tios, avós, é a base de tudo. Realmente é a base de tudo. Uma base forte cresce filhos forte cresce base forte futuramente e vai espalhando de geração para geração. Talvez você deva estar sozinho e dizer, eu não tenho família. Você imagina que não tem. Alguém gerou você. Alguém gerou você. E você está nesse plano terra. Existe, juntamente com você, o seu anjo da guarda, que te acompanha até a sua volta ao plano da origem que você viveu, que você estava. E isso é de grande importância para a família de hoje, ter esse convívio, esse relacionamento. A nossa querida Sarita traz para nós uma mensagem inédita do plano espiritual, falando deste momento, falando da família, a base dos filhos, porque nasceu, porque vive, qual a relação entre um e outro, qual é o afeto, qual é a educação que devemos dar um para com o outro. Você pode ver que na família sempre nasce uma pessoa, um irmão, um fácil e um mais difícil. Às vezes são 4 filhos, sempre tem um mais difícil de lidar. E por que isso? Nós vamos estar falando aqui, nossa irmã espiritual Sarita vai trazer uma mensagem sobre isso. Mas antes, neste domingo de encontro com a família, eu na minha época, nos meus 15, 16, 17, 18, 19, 20, minha mãe fazia aquela macarronada boa demais da conta e chamava todo mundo ali, até os vizinhos, para nós participarmos junto em família desse momento maravilhoso. Mas antes de falar em família, quero avisar para vocês que todos os domingos aqui na Casa de Maria, no nosso canal do YouTube, temos o Evangelho no Lar. E hoje à noite, agora é madrugada, teremos então o Evangelho no Lar, tá certo? Eu vou então fazer aqui essa oração maravilhosa, bendita e amorosa, como nós fazemos sempre aqui na Casa de Maria. Feche os seus olhos neste momento e oremos. Nesse momento de oração, pedimos então a Santa Virgem Maria, Mãe de todos nós, ensina-nos a valorizar nossos pais e nossas mães, enquanto ainda estão ao nosso lado. Dá-nos o dom da paciência para ouvir, o dom da gratidão para agradecer e o dom do amor para cuidar. Que possamos aprender com o vosso exemplo de ternura e fortaleza. E que nunca falte em nossos corações o respeito e a honra à família que Deus nos confiou. Amém. A oração é a coisa mais importante, principalmente junto com a família. Em casa, domingo à noite, às 20 horas, todos os domingos fazemos então o Evangelho no Lar. É a base, né? Quando eu era criança, ali em Mato Grosso, eu tinha meus 7 anos, 8, 9, 10. A minha avó reunia todas as sextas-feiras à noite e minha mãe levava a gente numa carroça, sabe? Assim, eu tô com 50 anos e já tem que 40 anos, 42 por aí. E a gente fazia essa reunião no lar. Ela fazia o Evangelho no Lar ela gastava muito tempo, quase 1 hora de Evangelho no Lar.
Aí cantávamos as músicas, falava passagens bíblicas, passagens espirituais, e isso foi de grande importância para mim, porque eu trouxe isso para dentro de casa. E minha mãe, até hoje ali em Cuiabá, ela faz o evangelho no lar também, no domingo de manhã. Nós fazemos em casa à noite para acompanhar a programação da Casa de Maria, que é o evangelho no lar, todos os domingos à noite. O que eu quero dizer com isso? Isso deixa uma vibração muito boa na nossa casa. A cigana Esmeralda disse na sexta-feira passada, que esteve aqui na reunião do algodão, ela disse: vocês não sabem o quanto é importante essa reunião espiritual na casa de vocês, o efeito que isso faz no plano espiritual. Isso fortalece a família, fortalece a vibração da casa. Nas paredes fica impregnada a essa vibração de amor, de família, de paz. E isso faz com que os filhos comecem aos poucos a entrar nessa faixa vibratória. É a união da família. Isso chama-se cuidar dos seus, fazer com que os seus filhos adentrem nessa energia e passam também a te ouvir um pouco mais. Você que é filho, vale muito a pena você ouvir os seus avós, os pais, aqueles que passaram por estradas longas de pedras difíceis das batalhas da vida. Eu, em muitos momentos, minha mãe sempre disse assim: olha, meu filho, ouça o que seu pai está dizendo, para você não quebrar tanta cabeça como ele quebrou na época. E eu falo isso para o Lucas, meu filho, que está muito longe, está a 10 mil quilômetros. Hoje eu falo para ele e passo esses ensinamentos para ele, e ele tem ouvido e fala assim: ó, pai, graças a Deus você falou aquilo para mim, e é certo o que você disse. Eu aprendi com os meus pais, e meus pais aprenderam com os pais dos meus pais, né? Então vai passando de geração para geração. Quando você introduz isso desde pequeno, isso vai crescendo no psicológico deles. Então dificilmente eles irão se perder ao longo da estrada, porque teve essa base forte familiar. Hoje é preciso dosar um pouco mais a tecnologia, colocar um freio. Hoje você pode ver um pouco de celular, mais tarde não, amanhã também não. Pode jogar um pouco de videogame? Pode, mas você tem que impor horário. Tem dias que você não pode, tem dia que pode, então você vai dosando um pouco lá e cá. Não pode cortar de vez, tá certo? Você tem que estabelecer horário e conversar, papear. Hoje o meu filho fala dos namoricos dele, das saídas, ele sai com os amigos, sai para seu futebol, o seu esporte, o seu momento de lazer, mas ele fala com a mãe: mãe, eu estou em tal lugar, aí ele manda lá as mensagens para ela, dizendo onde está, com quem está saindo. Então estabeleceu esse vínculo afetivo com os filhos. Comigo também. Todas as coisas ele comunica com a gente, ele fala com a gente, então a gente criou esse laço mais livre no tempo de hoje. Antigamente era um pouco diferente, mas sempre teve um respeito. Até hoje eu tomo bênção dos meus pais, dos meus avós que não estão mais nesse plano, mas sempre benção avó, isso é bom, né? E o meu pequeno também fala benção avó, tá sempre. Então, com esse respeito mútuo, que é uma coisa muito importante na vida de todos nós. Porque eu já estou longe da minha casa, tem acho que mais de 30 anos, eu sinto muita falta disso, desse afeto, desse carinho, mas quando eu vou visitar minha mãezinha lá em Mato Grosso, a gente relembra os velhos tempos, aí minha mãe faz aquele chá maravilhoso, faz aquele bolo e conversa muito, bate papo, fala da Casa de Maria, dos assuntos espirituais, assuntos de família, e é bom demais da conta, não tem coisa melhor. E você, neste domingo, o que você vai fazer? Vai almoçar com a família, vai almoçar com os seus filhos, vale a pena? Você vai sair um pouco, vai passear no parque, vai dar uma volta ali na praça, vai andar um pouquinho de bike. Eu costumo andar de bike, andar de moto, pego ali a minha amada e vou andar de moto com ela, pego o meu pequeno também e vou andar um pouco de bicicleta. Domingo é o dia da família, certo? É o dia do macarrão com frango. Minha mãe sempre fazia isso, né? Macarrão, frango e salada de tomate e alface, que é bom demais da conta, né? E a Cristiane hoje deve fazer aquele macarrãozinho, lasanha, né? É isso aí, essa união de família. Eu adoro os domingos. Os domingos são onde nós encontramos todos eles e pedimos ali a bênção. Passamos o domingo maravilhoso junto. Eu faço muita questão de ter esse laço forte. Isso é de grande importância. As ciganas espirituais, no tempo que elas viviam aqui na Terra, elas contam para nós que passavam naquele campo de guerra para recolher as crianças órfãs e levar para um abrigo melhor para
formar aquela família. Eles se sentiam muito gratificados por isso, esse amor que as ciganas, a Sarah Kali fazia nessa época. A cigana Sarita traz essa mensagem espiritual, detalhando um pouco mais sobre a vivência de mãe e filho, essa relação com a família. Vamos acompanhar então essa explicação trazida ali pela médium Mônica Ferraz. Ela canalizou essa mensagem espiritual inédita. Vamos acompanhar, concentrar nessa madrugada que você está aí sentado acompanhando. O Júlio não está aqui, está em caravanas ali no santuário, mas amanhã ele estará aqui, tá certo? Vamos acompanhar a nossa cigana Sarita.
Muito bem, nossa irmã espiritual Sarita trazendo grandes ensinamentos espirituais. Ela viveu nesse tempo. Ela teve muito esse convívio e aprendi muita coisa. Tem uma época aí que eu andava distante um pouco do meu filho, o Lucas, distante de participar das coisas. Só queria trabalhar, trabalhar, trabalhar. E ela disse, acompanha ele. Vai nos jogos. Comecei a participar, ir nos jogos. Não falava nada, só assistia e fazia algumas fotos com o celular dos jogos. E ele naquela alegria foi se sentindo muito feliz e começou a dar resultados, fazer muitos gols e muitas vitórias. Mas eu estava ali mais presente. Isso foi muito bom, criou esse vínculo afetivo e hoje ele está longe, lá na Europa, jogando bola e fala, pai, era tão bom quando você estava perto, vinha ver meus jogos, agora estou tão longe, está a 10 mil quilômetros daqui, você não pode vir. Eu falei, mas eu vou, pode ficar tranquilo que eu vou ver você jogar bola. Enquanto o pequeno está por aqui, eu tiro as quintas-feiras para acompanhar ele no futebol. E no sábado, quando dá no domingo, geralmente eu vou no futebol assistir o jogo dele. Faço questão de sentar ali, tirar umas fotos e ficar com ele. Ele fica muito feliz. Então a gente cria esse laço afetivo com os nossos filhos. Devemos acompanhá-los sim, não combatê-los. Bater um papo, conversar e nunca, no momento explosivo, tentar conversar. Deixar a poeira baixar, deixar se acalmar as coisas, fazer aquela prece, aquela oração só com você e tentar falar com ele e acertar tudo. Valorize enquanto pode. Valorize enquanto há tempo. Você precisa valorizar os seus enquanto pode, enquanto estar perto. Você tem seu pai, você tem sua mãe, perdoa. Vá ao encontro deles. Passa lá na casa deles, toma aquele café bom, toma aquele chá bom com eles, leva uns pão. De vez em quando eu passava na padaria e levava lá para a casa da minha avó algumas coisas, né? Hoje eu não tenho mais a minha avó, mas eu tenho certeza que no plano espiritual ela lembra desses momentos maravilhosos que eu pude compartilhar com ela. Levava leite, né? Eu gostava de levar leite lá para ela, sempre gostava disso. E uns pão, passava na padaria e levava uns pão lá. Era muito bom. Até hoje eu não esqueço desses momentos maravilhosos. Antes deles desencarnarem, eu fiz questão de passar o sábado e domingo com eles. Levei um rádio para tocar músicas antigas que eles gostavam muito. Eu almocei, jantei, tomei café da tarde com eles. Passei 2 dias de inteirinho conversando com meu avô. Eu arrumei muito assunto com meu avô. Meu avô tinha bastante assunto, gostava de rir bastante. Minha avó também. Então, depois daquele dia, passou um tempo, eles desencarnaram, mas eu cumpri minha missão, sabe? Eu consegui levar esse afeto. Não fiquei com mágoa, nem com receio, nem com remorso de ter ido participar. Graças a Deus, hoje eu estou em paz com a minha consciência. E estou fazendo isso sempre. Já fui ver meus pais esse ano 3 ou 4 vezes ali em Cuiabá, visitá-los, e vou novamente esse ano mais vezes, tá certo? Agradeço bastante imensamente pela família que Deus me deu. E agora estou trazendo isso para dentro da minha casa, tá certo? É esse recado que a cigana Sarita traz para todos nós. Eu falei do Júlio antes porque muita gente está perguntando, cadê o Júlio? Cadê o Júlio? Cadê o Júlio? Cadê o Júlio? O Júlio, gente, ele está ali em Santuário Saracari, em missão, pela Casa de Maria, e falou assim, bom dia, faz aí, conversa com os nossos amigos internautas
nossos seguidores da Casa de Maria, do Madrugada com Deus, aos domingos. Eu falei, tudo bem, faço sim, não tem problema nenhum. O dia que precisar, estarei sempre aqui servindo esta casa bendita, maravilhosa, que sempre me acolheu. Eu falo para vocês, eu cheguei aqui nessa casa com o coração espedaçado, viu? Nossa Senhora, a família estava assim, descambada. Mas aí eu fui seguindo os ensinamentos espirituais, nosso irmão Dom Carlos Ramires, Cigana Esmeralda, Cigana Yasmin, e eles foram me dando as coordenadas. Aí isso foi abrindo meus caminhos, meus horizontes, e tudo foi acontecendo de maneira positiva na minha vida, graças a Deus. Eu só sou um pouquinho agitado, vocês me desculpem, o Júlio é mais tranquilo. Eu aqui sou um agito só. Mas é assim mesmo. Comigo não tem dificuldade. Vamos que vamos, bola pra frente, não precisa ficar doente, tá certo? Eu vou trazer aqui, o que nós temos agora? Ah, peraí, coloca o óculos, bom dia. Coloca o óculos, bebe um pouquinho de água, meu filho. Gente, Livro dos Espíritos, isso mesmo. Kardec fez muitas perguntas aos espíritos, mais de 600 perguntas. E aí ele foi escrevendo no papel as respostas que os espíritos da verdade foi dando para ele. Uma delas está no 890, ele faz a seguinte pergunta para o espírito. Olha que interessante, mas no pensamento ele começou a fazer pergunta. O amor maternal é uma virtude ou um instinto? E agora? Aí veio a resposta, ele se concentrou e a resposta veio e ele ia escrevendo. Olha só. Resposta: é uma virtude e também um instinto. Olha só, Deus deu a mãe para proteger seu filho. É um sentimento sagrado que mesmo nos animais garante a sobrevivência. No homem esse amor é ainda mais elevado. É a dedicação desinteressada que ensina o amor ao próximo. Meu Deus do céu, é muito forte isso. Gente, até os animais. Você vê que a leoa, né, com seus filhotes ali, amparando, a galinha também com seus pintinhos, amparando, aquele amparo, aquele amor. Você vai catar ali um pintinho, ela bica na gente. Nossa, eu também muita bicada quando era criança, queria pegar os pintinhos, achava engraçado. Ah, não pode fazer isso não, gente, tá certo? Eu vou trazer meu amigo Paulo de Moraes, um homem que estuda demais, trazendo o próximo ensinamento. Um homem que estuda. O homem estuda muito, trabalhou na área da comunicação, estudou advocacia e agora estuda os livros espirituais, leu a Bíblia muitas vezes. Vamos acompanhar Paulo de Moraes. Meus amigos, vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo sobre a Bíblia. Vamos passar o antivírus na memória. Álamo. Não estamos nos referindo àquele filme de faroeste. Vocês se lembrarão desta batalha! Álamo, não. Até o dia da sua morte! Álamo é uma árvore cuja madeira era usada para fazer utensílios de casa. Essa árvore ganha destaque na Bíblia porque Jacó pôs varas de álamo descascadas em riscas diante do rebanho de Labão. Acreditava-se que a cor das crias era determinada pela cor do objeto para o qual a fêmea estivesse olhando no momento de cruzar. E Jacó usou essa tática para fortalecer o seu rebanho e enfraquecer o de Labão, a fim de tornar-se mais rico. É porque o velho Labão, ele vivia passando a perna no Jacó. Jacó queria lá se casar com a Raquel e Labão fez com que ele trabalhasse para ele 7 anos. Aí ele daria a filha em casamento. Só que aí, na hora do casamento, ele entregou a outra filha, a Lia. E aí, o Jacó teve que trabalhar outros 7 anos para poder se casar com a pretendida dele. E depois o Labão ainda continuou com aquela velha lábia, né, passando a perna no Jacó. E aí, com o tempo, Jacó percebeu isso e usou dessa tática. Ele ia cuidar dos 2 rebanhos, tanto do dele quanto o do sogro, e aí
ele foi fortalecendo o seu próprio rebanho e enfraquecendo o outro. Então ele se tornou mais rico do que o Labão. Quando Labão percebeu, já era tarde. Alfa e ômega. Isso sim vocês já ouviram falar. E muito, né? Alfa e ômega. São a primeira e a última letra do alfabeto grego. A expressão quer dizer o princípio e o fim, e o primeiro e o último. No livro Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, e capítulo 21, versículo 6, essa expressão refere-se a Deus Pai, pois o próprio texto o declara. Já no capítulo 22, versículo 13, a expressão se refere a Jesus, o Filho. E não causa impressão assim, não causa espanto, melhor dizendo, uma expressão identificar duas personalidades distintas? Eu penso que não, porque nós lemos no Evangelho segundo João, no capítulo 10, versículo 30, o próprio Cristo afirmando: eu e o Pai somos um. E na oração sacerdotal, na mesma narrativa evangélica de João, no capítulo 17, essa afirmativa é repetida, e várias vezes. Jesus várias vezes dizendo que ele e o Pai são um, intensificando a ideia de unicidade com Deus. E isso é complementado pelas palavras do Apocalipse, capítulo 11, versículo 15, ao toque da 7ª trombeta, quando diz: o reino da terra, ou reino do mundo, se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Tá certo? Então, Deus e Jesus são um. Jesus já conseguiu essa condição de integrar-se de tal forma em Deus que se tornou um com o Pai. Então não há de se causar espanto a mesma expressão, ora identificar um, ora identificar outro. Tá bom? E alpendre. Alpendre, você já ouviu falar, né? Alpendre, já leu também. Esta palavra aparece ali na narrativa evangélica durante a negação de Pedro a Jesus, porque em certo momento disse que Pedro saiu para o alpendre que existia na casa de Caifás. Então vejamos, o que é alpendre? Alpendre é uma cobertura apoiada em grandes colunas. Havia também uma construção assim no Templo de Jerusalém. Era conhecida como Alpendre de Salomão, ou seja, uma galeria ou corredor com cobertura apoiada em grandes colunas e construída no pátio do templo. Jesus e os apóstolos estiveram ali várias vezes. Confiram aí nas narrativas de João, o 4º evangelista, e de Lucas, só que não no Evangelho, mas sim no Atos dos Apóstolos. Tá bom? Nosso tempo hoje correu, falamos bastante aqui, mas vamos deixar o nosso estudo para continuarmos no nosso próximo encontro. Um fraternal abraço. Muito bem, muito bem, muito bem. Paulo de Moraes, o homem que estuda demais. Gente, que domingo bom. Domingo maravilhoso. Não vejo a hora de chegar o domingo. Bom demais. Quando o domingo vai acabando, eu falo, foi domingo, meu Deus do céu, só o próximo agora. Mas hoje é domingo, tô aqui. E vocês aí?
que você vai fazer? Meio-dia, 1h, 11 horas, meio-dia, 1h, vai almoçar na casa da mamãe? Vai trazer seus filhos para almoçar em casa? O que você vai fazer de bom? Coloca embaixo aqui o nome. Ô Wilson, estou falando aqui da tal cidade. Hoje vai ter macarronada com frango, lasanha. O programa vai ficando por aqui. Agradeço imensamente a presença de todos vocês, todo santo dia aqui com a cara do Júlio e agora a minha de domingo, tá certo? Imensamente, muitíssimo obrigado. Pedimos o seu like, seja membro, assine o canal do Playtens para você ter mensagens de contos e preces inéditas aqui na Casa de Maria, todos os dias, tá certo? Eu já assinei. Falta só você assinar. Faz um plano semestral, um plano bimestral, trimestral, anual. Assim você acompanha mensagens inéditas, boa demais da conta, você nem tem ideia. Tá certo, gente? Olha a nossa mensagem de encerramento de hoje. A vida é breve e os laços da família são sagrados. O respeito aos pais e aos mais velhos é o alicerce de uma sociedade justa e fraterna. Sarita nos recorda, depois que os olhos se fecham, resta apenas saudade e oração. O tempo de amar e valorizar é agora. E você? Você tem ouvido com carinho os mais velhos da sua família ou tem deixado a correria da vida silenciar essas vozes de sabedoria? Já parou para pensar? Pense nisso, aproveite enquanto você está vivo na matéria agora. Quando você passar para o lado de lá, aí você vai enxergar, olhar para trás, quanto tempo perdido, quantas palavras inúteis, quantas inimizades que poderiam ser desfeitas. Quantas pessoas nós magoamos, em quantas vezes eu pude fazer o bem e deixei de lado. Deixei a minha ranzinzice tomar conta do meu ser e de a dor machucar o meu coração. Hoje estou no plano espiritual. Eu não posso fazer isso agora. Eu preciso esperar na fila da reencarnação para voltar de onde parei, de onde eu deixei de fazer e dar prosseguimento à minha missão na Terra. Por isso, nosso muito obrigado por todos vocês neste domingo maravilhoso, domingo encantador. Vou ficando por aqui, até amanhã, segunda-feira. Salve Jesus e salve a nossa mãe, Maria Santíssima.